Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse vídeo dessa série de vídeos sobre Java e hoje nós vamos falar sobre escopo e recursão. Eu estive algumas semanas sem conseguir postar conteúdo, pelo menos desses vídeos sobre Java, mas no canal você consegue encontrar outros vídeos de lives que nós estamos fazendo. Vou deixar aqui na descrição também desse vídeo os links para as lives que nós fazemos todas as quintas-feiras às 7h30. Então tem live de Golang que nós já fizemos, tem live de JavaScript que nós estamos fazendo, muito provavelmente nessa semana, inclusive, vamos fazer uma live de Node.js com algum framework HTTP. E aqui você também acompanha os vídeos sobre Java. Então aqui no canal do Programa Dev você consegue ver vários conteúdos, desde o iniciante até o avançado, a gente sempre mostrando passo a passo e sempre com hands-on, né, mostrando o código para vocês. E nesse vídeo de hoje, como eu já disse, nós vamos falar sobre escopo e recursão. Primeiramente, então, vamos ver o que é escopo, o que significa essa palavra dentro do Java. A gente vê aqui no texto que uma variável, para ser visível no Java, vai depender de onde ela foi criada. Bom, o que isso significa? Isso vai significar que dependendo de onde eu criei essa variável, ela vai poder ser visível ou não dentro do meu código. Ela vai ter uma visibilidade, mas dependendo de onde eu criei, a visibilidade dela pode ser menor ou pode ser maior. Para ficar um pouco claro o que isso significa, eu criei aqui uma classe chamada ExemplesCopo, e dentro dela eu vou criar dois métodos. O primeiro método, chamado mostreIdade, recebe como entrada um int, um número, né, da idade, e aí ele somente imprime no console a idade e o valor que eu passar. Essa segunda versão do método mostreIdade, ele não recebe nada e ele vai tentar mostrar a idade da variável que eu defini em cima. Então, no primeiro método mostreIdade, eu tenho uma variável chamada idade, que ela foi criada, e eu quero usar ou reaproveitar esse valor dentro desse outro método. Quando eu tento fazer isso, o código ele já não compila mais. Bom, isso significa que a variável chamada idade não foi encontrada dentro do método mostreIdade2. Mas por que isso? Porque essa variável chamada idade, ela existe somente dentro do bloco de código chamado mostreIdade. Então, somente nesse primeiro trecho de código é que a variável idade existe. Após a declaração desse método, quando a gente fecha as chaves dele, essa variável ela não é mais visível fora. E como que a gente consegue resolver isso? A gente vai conseguir resolver isso se a gente elevar a variável idade para um escopo onde ela seja visível pelos dois métodos. Pronto, criamos aqui uma variável chamada idade, atribuímos a ela o valor 20 e ela está sendo usada somente no método mostreIdade2. Então, somente nesse método aqui de baixo. Apesar da variável idade ter o mesmo nome da variável idade do método mostreIdade, apesar dos dois métodos terem o mesmo nome, a variável que está sendo usada dentro do método mostreIdade é a variável idade que está sendo passada para o método. Se eu quisesse usar a variável idade da classe, eu teria que identificá-la através do operador diz. Isso ocorre pelo fato das duas variáveis terem o mesmo nome. Aí o compilador não sabe qual variável usar. Então ele entende que como a gente tem uma variável chamada idade que está sendo passada, ele vai entender que se a gente não passar nada, não identificar ela através do operador diz para dizer que ela é do contexto da classe que está sendo usada, ele vai entender que é a variável que foi declarada dentro do menor escopo. E agora aqui o mostreIdade2 também tá, como o método mostreIdade2 ele não recebe nenhuma variável, ele já entende que a única variável idade que está disponível é a variável idade da classe ExemplesCopo. Porém, se eu for nesse método mostreIdade e retirar a entrada de dado dele, ele também assume que agora a variável idade que ele está pegando aqui para fazer a concatenação é essa variável idade daqui. Então a gente viu que dentro de um bloco de um método a gente já tem um escopo e dentro da classe a gente tem outro escopo, sendo o escopo de classe um escopo maior e o escopo do método um escopo menor. Então a gente entende que todos os blocos no Java possuem escopo delimitado. O que isso significa? Significa que a variável criada dentro de um bloco não vai ser acessível fora do bloco. Então a gente viu que dentro do bloco do método, a variável ela não é visível fora dele. Ela é visível somente dentro daquele bloco. E isso ocorre para qualquer bloco que você possa pensar. Seja um bloco if, else, um bloco for. A classe, nesse caso, ele entende que é um bloco de código também. O método é um bloco de código. Então, tudo por regra, assim, para ficar mais claro o entendimento.
Tudo onde você abre e fecha chaves é um bloco. E tudo que você criar de variável ali vai ser visível dentro daquele bloco. E fora dali, ela não é mais visível. Então, seguindo aqui com o exemplo, eu vou criar um outro método. Então, eu vou criar aqui um outro método para a gente testar o escopo em blocos if, else, em bloco for, para fixar um pouco mais essa informação. Então, eu vou criar aqui um método chamado teste-escopo. E, primeiramente, eu vou criar dentro dele um bloco if, else, onde ele sempre vai entrar no bloco if, else. Isso aqui é uma declaração válida na linguagem, como todo bloco if, else, o if ele precisa de uma condição booleana. Se eu passar um if true, isso é uma condição válida para ele, mas então a gente entende que esse bloco ele sempre vai ser executado e o else nunca vai ser executado. Então eu até tiro aqui esse else, é mais para a gente entender também o exemplo. E aí vamos supor que eu crie aqui dentro do if, eu crio uma variável chamada valor. O valor 0. E agora, fora do bloco do if, eu tente acessar o valor da variável valor. Então, a gente pode ver que a gente já está dentro de um bloco, que é o bloco do método, e dentro do bloco do método, a gente criou um outro bloco, if, e dentro do bloco if, nós criamos uma variável chamada valor. Então, será que pelo fato dele estar, querendo ou não, no fim das contas, dentro do mesmo bloco do método, a variável valor, ele é acessível dentro desse método? A gente vai descobrir isso agora. E pronto, a gente vê aqui o compilador, ele reclamou de novo com a gente, deu o mesmo erro, ele não conseguiu entender o que é essa variável chamada valor, ele não sabe o que é essa variável, porque essa variável ela só existe dentro do if. Ela nasce, né, por assim dizer, quando ela é declarada dentro do bloco, e quando o bloco termina, que a gente fecha a chave nele aqui, a variável deixa de existir. Então ele também não existe aqui dentro do ele não existe, apesar dele estar dentro do bloco do método teste escopo, essa variável valor não existe para o método, ela só existe dentro do bloco if. Se eu quiser usar e fazer essa mesma operação aqui dentro do bloco if, eu consigo. O compilador agora para de reclamar e a gente consegue executar o código. E aí, para a gente demonstrar mais um pouco, vamos fazer a mesma coisa dentro de um bloco for. E aqui eu nem preciso criar uma variável. O próprio laço for, ele cria uma variável, que é a variável de índice, que é essa variável i. Então, se eu tentar acessar ela aqui dentro, isso aqui eu consigo fazer, ele vai ser executado. Porém, se eu tentar fazer isso fora do bloco do for, isso já não compila mais. E é o mesmo erro, ele não consegue localizar a variável chamada i, porque ela só existe dentro do laço, dentro do bloco do for, dentro do contexto do for é onde ela vive. Após esse laço for ser executado e terminar, a variável deixa de existir. Bom, então sobre escopo é basicamente isso. Não tem muito mistério aqui nesse tema, nesse assunto. É mais para reforçar um pouco do conhecimento. Acredito que indiretamente a gente já viu isso nos vídeos passados, porque a gente sempre vai criando as coisas dentro de contexto, seja contexto de método ou seja contexto de classe, as variáveis sempre estão dentro de um contexto, só que a gente nunca tentou acessar uma variável fora do escopo dela para ver o que acontecia. E agora a gente entende que isso não vai funcionar mesmo, porque pelo menos na linguagem Java nós temos escopos. Então, nós temos escopos nos métodos, nos blocos, nas condicionais, nas classes, tudo tem um escopo. E agora a gente vai ver sobre recursão. Então, recursão é a capacidade de um código conseguir se executar repetidas vezes. Então, pensa que eu tenho um código e eu preciso fazer ele executar ele mesmo várias vezes, por algum motivo. Isso é a recursão. Então vamos ver aqui um exemplo de código usando recursão e um código não usando recursão para a gente entender as vantagens de um e de outro. E aqui eu vou usar o exemplo de um fatorial. A gente vai criar um método fatorial usando, primeiramente, sem usar recursão e depois usando recursão para a gente entender como que esse método se comporta e quais são as diferenças entre eles. Bom, então aqui olhando para o código a gente pode ver que nós temos um método chamado fatorial, onde ele vai, através de um loop, fazer o fatorial de um número. Então, ele começa com uma variável local chamada fatorial, ele tem o índice e ele tem um número que eu quero realmente saber o fatorial.
Então, a cada iteração do loop, né, do for, ele vai fazer o fatorial vezes o índice, vai guardar nele mesmo e no fim ele devolve esse valor. E aí a gente viu que nesse exemplo a gente não está usando recursão, a gente está fazendo um loop tradicional, usando um for, usando uma variável de controle, uma variável externa, até entra um pouco de escopo, porque a variável fatorial ela existe fora do bloco for, ela consegue ser usada dentro do escopo do bloco for, mas ela existe fora, então ela pode ser retornada aqui ao fim do método e tudo ocorre bem. Bom, agora eu tenho um método chamado fatorial recursão. Esse método ele faz a mesma coisa do que o método fatorial, porém agora ele é uma chamada recursiva. Isso significa o quê? Significa que esse método fatorial recursão ele vai te chamar várias vezes até que alguma coisa aconteça e ele possa sair desse loop. Então, voltando aqui um pouco para o texto, a gente pode entender que pelo fato de um método recursivo conseguir se chamar várias vezes, temos que tomar cuidado para que não ocorra um loop infinito. Então, olhando aqui para o código, a gente vê que ele faz uma condição, primeiro uma condição if, onde se o número for igual a zero, ele retorna alguma coisa, se não, ele chama o número vezes o método fatorial recursão, recebendo o número menos 1. Ora, se não tivéssemos esse if, quando esse número chegasse em zero, ele ia continuar infinitamente aí se decrementando em menos um até acabar a memória do programa. Hoje em dia isso não ocorre mais. Na verdade, a JVM já tem inteligência suficiente para entender que se ele entrar numa condição onde seja um loop infinito, ele mesmo vai encerrar a aplicação do programa. E aí, voltando mais uma vez aqui para o texto, para isso existe o caso base, que é a cláusula para que o método recursivo pare de ficar se chamando e se encerre. Então é que nem a gente viu aqui no código, é o nosso if, onde se o número for igual a zero, ele já dá um return de 1, então isso já vai fazer com que o código fatorial recursivo ele retorne alguma coisa, ele pare a execução do que ele está fazendo. E aí, voltando mais uma vez para o texto, por que que isso acontece? Porque no método recursivo temos tanto o caso base e o caso recursivo. O caso base para encerrar o método e o caso recursivo para fazer com que ele fique se executando até que ele atenda o caso base. Então, o caso recursivo ele fica executando o código, se chamando a si mesmo, até que em alguma condição aconteça e o caso base seja executado, e o caso base vai fazer com que esse método ele encerre, ele pare com a chamada dele. E aqui a última coisa, antes da gente voltar para o código e entender passo a passo o que ele está fazendo, nós temos que entender a pilha de chamada, onde cada chamada de método é adicionado na pilha de execução. Quando um método recursivo chama a si mesmo, outra camada é adicionada na pilha. Vamos supor, e para dar um exemplo, que isso é como se fosse uma pilha de pratos. Então nós temos um prato e nós adicionamos um prato em cima do outro, um prato em cima de outro e vamos fazendo uma pilha. Quando nós temos um método recursivo ou qualquer chamada de método, é a mesma coisa que o Java faz. A linguagem Java ela trabalha com a pilha. Então, quando um método ele é chamado, é como se fosse um prato. Quando você chama um outro método, um prato é colocado em cima e um prato é colocado em cima e ele vai fazendo uma pilha. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o primeiro método que foi chamado, ele é o último da pilha. Então, ele não vai ser chamado naquele momento. Ele precisa que os outros sejam desempilhados para que ele consiga executar. Então, quando a gente tem um método recursivo, é como se a gente estivesse colocando vários pratos um em cima do outro. Para que o primeiro método que foi chamado na recursão ele consiga encerrar, ele consiga devolver um valor, ele precisa que os outros métodos dentro da recursão eles sejam desempilhados e ele só vai ser desempilhado quando ele encerrar a execução dele. Então ele encerra e desempilha, e aí ele vai descendo essa pilha até que o primeiro código seja executado novamente. Então, olhando aqui para o método, antes da gente executar, eu vou colocar um breakpoint nele, e a gente vai ver aqui a pilha de execução sendo chamada através do próprio debugger do IntelliJ. Então, quando eu starto já essa aplicação, ele já adicionou aqui no console do debugger dois métodos na pilha de execução. O primeiro método é o próprio método main. Então, quando o método main, que é o primeiro método a ser executado, ele começa a ser executado, ele é o primeiro método na pilha, então ele já fica aqui embaixo, e dentro dele ele precisa chamar o fatorial recursão. Quando ele faz a chamada do fatorial recursão, o fatorial recursão é adicionado na pilha,
e o método main tem que aguardar o fatorial recursão terminar de executar para que ele consiga se encerrar. Então, se a gente for agora linha a linha do código, a primeira condição dele aqui vai retornar falso, porque o número vale 5. Ele vai entrar aqui e ele vai chamar um outro fatorial recursão com o número -1, então agora o número vai valer 4. E aí ele vai fazendo a mesma coisa. Aí você vê aqui que aqui ele até consegue, como ele já entende que é um código recursivo, ele já até enumera para a gente. Então, nessa pilha nós temos 3 métodos na pilha, que é o método main, o primeiro fatorial e o segundo fatorial que está sendo chamado. E por ser recursivo, a ideia já entende, já até enumera aqui para a gente, para ficar mais fácil a visualização. Se a gente continuar executando, ele vai adicionar mais um na pilha, vai adicionar mais um na pilha, vai adicionar mais um na pilha e vai adicionar o último na pilha. Então, nós temos aqui 7 métodos na pilha, contando com o método main. E agora a gente entrou aqui no caso base, onde o número é igual a 0 e ele vai retornar. Então, ele vai começar a desempilhar. Então, esse último método aqui de cima, que é o último na pilha, ele vai retornar já um valor. Ele vai retornar 1. Para quem? Para esse método aqui de baixo, que está na pilha de baixo. Então, ele vai retornar 1. E agora ele voltou para o método que chamou ele, que é o número 5 na pilha. E a gente tem aqui essa expressão fatorial recursão, que ela vai devolver 1 para a gente, e aí vai fazer a conta, 1 vezes 1, e aí vai devolver para o método da pilha de baixo. E aí na mesma sequência, ele devolveu aqui 1, vai fazer 1 vezes 2, e vai devolver para a pilha de baixo. Que aí nesse caso ele vai devolver 2, aí ele vai fazer 2 vezes o número que essa função, né, que cada função está guardando, que é o número 3. Ele faz 2 vezes 3 e passa para o método de baixo. E aqui ele retornou 6, e aí ele vai fazer 6 vezes 4. E vai passar o resultado para a pilha de baixo. E aí retorna 24, 24 vezes 5, e como já é o último da pilha, ele vai devolver para quem chamou ele, que no caso é o método main. E aí ele vai devolver o fatorial, ele é passado para o sysout.println, então ele vai exibir na tela, e aí a gente conclui a execução do programa. E aqui a gente tem o nosso resultado. Então a gente tem o fatorial sendo executado de forma recursiva. Então aqui voltando para o texto, o que deve ser medido nesses casos é o crescimento dessa pilha, pois isso vai ocupar memória e pode se tornar um problema. Por quê? Porque a pilha ocupa memória. Você pode ter percebido e pode ter notado que a cada chamada do método fatorial recursão, ele precisava guardar pelo menos uma variável, que é a variável número. Então, no fatorial, quando era 5, ele guardava o número 5, depois ele guardava o número 4, guardava o número 3, número 2, número 1. Ele vai ter que ir guardando esses estados, para quando o caso base for concluído e ele começar a voltar e desempilhar esses métodos na pilha de execução, ele realmente conseguir se executar da forma correta. Então, ele vai guardando coisas, ele vai guardando variáveis, ele vai guardando execuções, e ele vai esperando essas execuções. E isso tudo vai ocupando memória dentro da sua aplicação. Nesse nosso exemplo, apesar da pilha ter crescido um pouco, ainda não é um problema. Agora pense numa aplicação grande, com várias chamadas de métodos, várias lógicas acontecendo, acesso a banco de dados, qualquer coisa que seja, isso é muito mais complicado de ser manipulado pela própria JVM ou até mesmo pelo próprio desenvolvedor no futuro. E para encerrar, tem essa frase do Leaf Caldwell, eu acho que é assim que se pronuncia, onde ele diz: os loops podem melhorar o desempenho do seu programa. A recursão melhora o desempenho do seu programador. Escolha o que for mais importante para a sua situação. A gente viu que nos 2 exemplos de códigos que a gente demonstrou, os 2 executam da mesma forma. Nenhum dos 2 tem uma grande performance ou uma grande vantagem de performance. A única diferença é realmente, nesse caso, é mais na maneira como que nós escrevemos. Então temos que tomar muito cuidado quando nós escolhemos trabalhar com recursão, para que não percamos semântica de código, para que o código ele possa ser legível, para que o código ele possa ser alterável também com certa facilidade, e também pensando e tomando cuidado com a pilha de execução, para que a gente não sobrecarregue a pilha de execução e a pilha de memória. Então, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações, de deixar o seu like. Nós também temos em outras redes sociais, no Instagram, nós temos o programa.dev.
Nós temos também as nossas lives todas as quintas-feiras, às 7h30 da noite, aqui no YouTube e também na Twitch, no Rinha de Devs no Twitch. E também temos o nosso blog, programadev.com.br, onde semanalmente você encontra conteúdo escrito. Esse conteúdo desse vídeo você também encontra em formato de texto e encontra lá também outros conteúdos, tanto de Java quanto de outras linguagens de programação. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.